Eu odeio que a câmera do meu celular faz o meu cabelo parecer marrom. Eu não gastei tanto dinheiro fazendo ele ficar vermelho pra ele ficar marrom. Todas as lentes dos meus óculos sempre ficam pra fora da armação. Não é só porque eu sou cegueta, e nesse ponto eu tô pertíssimo de chegar no fundo de garrafa, mas principalmente porque eu sou míope. E a lente para curar a miopia é a divergente, ou seja, lente de borda grossa. Já a minha irmã, que tem hipermetropia, tem lentes mais finas nas bordas, porque as lentes convergentes são as de borda fina. Oi, meu nome é Ana Bandeira, esse é o Astros e Gatos, e o vídeo de hoje é uma introdução à óptica, para no próximo vídeo os conceitos de telescópio, que sai semana que vem, ficarem mais intuitivos. Astros e Gatos. Quando a luz passa de um meio para o outro, ela sofre 3 fenômenos. Absorção, porque ela transfere energia e esquenta esse meio. Refração, que é a porção que passa. E reflexão, que é a porção que bate e volta. Essa reflexão tem uma característica principal. O ângulo do raio incidente com a normal é igual ao ângulo do raio refletido com a normal. A consequência disso é a maneira esquemática com a qual a gente pensa espelhos. Num espelho plano, acontece a reflexão e conserva-se o ângulo, como eu disse anteriormente. Mas, por conta disso, é possível usar o artifício matemático para tornar a esquematização dos espelhos planos mais simples. Isso é, imaginar que o espelho é um eixo de simetria com o mundo real, como nessa imagem. Assim, colocamos o objeto e o observador de ambos os lados. Podemos, desse jeito, ligar o raio que sai do objeto até a imagem do observador e ver o ponto do espelho em que esse raio bate. Assim, nesse ponto, a gente liga o ponto que o raio bate no espelho até o observador original e temos o raio. Para determinar o campo de visão, usamos os raios do limite do espelho até o observador. Uma implicação interessante dessa visualização é a maneira com a qual enxergamos a imagem quando nos afastamos do espelho. Suponhamos que você afaste uma distância d, a imagem também vai se afastar uma distância d. Assim, a distância entre vocês aumenta 2d nesse mesmo período. Dessa forma, a velocidade aparente da imagem é o dobro da velocidade real, que é um raciocínio parecido do que quando você move o espelho e não a imagem. Além disso, outra implicação interessante é que se você mudar o ângulo entre dois espelhos, você pode formar múltiplas imagens. Os espelhos mais cotidianos são os planos, porém, espelhos como o retrovisor de um carro, espelhos de estacionamento, espelhos de loja de óculos, etc., não são planos e têm propriedades muito características. Chamamos de divergentes raios que divergem, ou seja, que se separam, e convergentes, raios que convergem, ou seja, que se aproximam. Os espelhos esféricos são feitos a partir de uma calota esférica, ou seja, você tem uma esfera e você corta um pedaço dela. E a partir do lado que é usado para refletir, eles podem ser classificados como côncavos ou convexos, sendo o lado de dentro côncavo e o lado de fora convexo. Os espelhos côncavos que você cava, então, por exemplo, nesse caso, se eu estou observando daqui, esse espelho aqui é um espelho côncavo, são convergentes, porque os raios que chegam nele convergem no foco. Ou seja, o ponto para o qual os raios convergem é real e está fora do espelho. Já o espelho convexo, ou seja, nesse caso eu estou observando por aqui, esse é o espelho convexo, é divergente, porque ele diverge os raios, uma vez que o seu foco é virtual e está dentro do espelho. Assim, você precisa imaginar os raios do lado de dentro. A distância focal, ou seja, o ponto no qual todos os raios que entram paralelos se juntam, é determinada a partir do raio de curvatura dos espelhos, onde o foco é a metade do raio de curvatura, ou seja, metade do raio da calota esférica que originou esse espelho. Para mostrar como os espelhos funcionam, faremos os chamados raios notáveis para aproximação de Gauss, ou seja, o raio que entra paralelo passa sempre pelo foco e o raio que passa pelo vértice volta com a mesma inclinação com a normal. Começando com o espelho convexo, onde precisamos prolongar os raios, percebemos que as coisas parecem menores, independente do local em que elas estão, e que a imagem é direita e virtual, porque o que se encontra não são os raios, e sim os prolongamentos deles. Já como espelho côncavo, nós vamos dividir em 3 casos. Há uma distância menor que a do foco, a imagem é virtual, direita e maior. No foco, no qual os raios saem paralelos e não há encontro. Portanto, não há imagem ou a imagem é imprópria. E, após o foco, a imagem ficando invertida, maior até o centro de curvatura, igual no centro de curvatura e menor a distâncias maiores. O vídeo que eu estou mostrando aqui é de uma exposição incrível de óptica no catavento, que eu recomendo muito ver, porque é muito, muito, muito bom para você entender esses conceitos de espelhos. A luz sofre refração quando muda sua velocidade de propagação ao mudar de meio.
não sendo necessário, nesse caso, mudar de ângulo nessa passagem. Por exemplo, imaginem um exército andando entre dois meios. O primeiro é um chão de concreto e depois de lama alta com grama, ou seja, de um lugar no qual ele anda bem rápido para um lugar que ele anda devagar porque o terreno é pior. Quando esse exército anda perpendicularmente à divisa, dizemos que ele está na reta normal e ele não muda sua inclinação, porque cada seção desse exército vai mudar de velocidade ao mesmo tempo. No caso, cada linha da fila. Porém, se eles tiverem uma inclinação, cada soldado em cada fila muda de velocidade em momentos diferentes. Assim, o exército muda a inclinação com a qual ele anda instintivamente. O índice de refração é justamente o que compara o quão difícil é o terreno. É a razão entre a velocidade da luz no vácuo, ou seja, a velocidade limite da natureza, pela velocidade da luz no meio, que varia com o comprimento de onda também, deixando claro. Quanto maior o índice de refração, mais difícil é atravessar e menor a velocidade. Já a lei de Snell-Descartes mostra como esse índice se relaciona com a mudança de inclinação. O índice de refração pelo meio, multiplicado pelo seno do ângulo com a normal, é constante. Pelo princípio fundamental da ondulatória, a velocidade é o produto do comprimento de onda pela frequência, e essa frequência depende só da fonte. Assim, a gente conclui que a razão entre o seno do ângulo com a normal e o comprimento de onda também é constante. Algumas das implicações diretas da refração são os Dioptros Plus, quando, por exemplo, você está pescando e pensa que o peixe está mais próximo do que ele de fato está. As lâminas de faces paralelas, onde o raio que entra e o raio que sai são paralelos, tendo apenas uma translação, mantendo a direção. E os prismas, que fazem a luz sofrer um desvio a depender da abertura, da incidência e do comprimento de onda. E, por fim, o mais importante para os telescópios e para a gente, as lentes. Como eu falei no começo, existem dois tipos de lentes esféricas, as de borda fina e as de borda grossa. As lentes divergentes são as de borda grossa e as convergentes são as de borda fina. Diferentemente dos espelhos esféricos, a distância focal da lente é determinada não só pelo seu raio de curvatura, mas também pelo índice de refração da lente e do meio. A equação que determina a distância focal baseada nesses parâmetros é a equação dos fabricantes de lentes, ou a equação de Halley, onde R1 é a primeira face que a luz passa e R2 é a segunda face que a luz passa, tal que R é positivo se a face é convexa e R é negativo se ela for côncava. E também, em outro caso, a parte é que R é infinito se essa face é plana, tal que 1 dividido por infinito torna esse termo 1 sobre R zero. Para a lente convergente, F é positivo, e para a lente divergente, F é negativo. Assim como nos espelhos, a gente pode representar os raios notáveis das condições de Gauss nas lentes, que os raios entram paralelos, saem em direção ao foco, e os raios que entram no vértice não sofrem desvio. Assim, esse é o traçado para a lente convergente. Notem que quando o objeto está mais distante que o foco, a imagem é real e invertida, sendo menor até a distância ser 2 vezes o foco e maior se ela for entre 2 vezes o foco e o foco em si. No foco, a imagem é imprópria, porque não tem cruzamento de raios, porque eles saem paralelos. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem é maior, direita e virtual. Já a lente divergente tem um único caso, onde a imagem é virtual, direita e menor. Ambos os espelhos e as lentes esféricas obedecem às equações de Gauss. A primeira, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', relaciona o foco, a distância P do objeto até o espelho ou lente, e P', a distância da imagem até o objeto ou lente, onde P' é negativo quando a imagem é virtual. Já a segunda dá o aumento em função de P e P', onde O é o tamanho do objeto real e I é o tamanho da imagem, tal que I é negativo para imagens invertidas. Aí, nesse caso, o aumento é a razão entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, que também é igual a menos P' sobre P. E é isso, esse é um vídeo mais curto para introduzir as ideias de óptica mesmo que são necessárias para estudar sobre telescópios, e segunda-feira que vem sai o vídeo sobre telescópios. É isso, esse foi o Astros e Gatos, eu espero que vocês tenham gostado, e uma coisa é que eu dou aulas particulares. Então, aqui tem os flyers das minhas aulas, e caso você se interesse, é só mandar um direct no Instagram ou uma mensagem no meu celular. É isso, até semana que vem. Ah, e as minhas aulas particulares não são só de astronomia, são de astronomia, física, química e matemática. Então, se você tiver interesse, pode mandar a mensagem.